Bem, precisamos de uma classe de serviço para começar a implementar as funcionalidades da nossa aplicação. Mas antes disso, a gente precisa entender o que é o service e injeção de dependência. O service é a classe que se comunica com as camadas mais internas da nossa aplicação, ou seja, base de dados, o API. O service é onde vai conter os métodos que vão ter acesso direto à base de dados. Aqui no nosso caso, que está sendo a base de dados aqui para a gente é a nossa lista de contatos. É provisória, essa lista ela vai sair. Eu vou ter em breve uma API para poder acessar essas dados. Mas por enquanto, para poder ilustrar, a gente está vendo ali alguma informação na nossa aplicação, a gente colocou essa lista aí. A figura seguinte aqui, ela ilustra como é o relacionamento de nossos service com a base de dados. No service, nós vamos ter os métodos de cadastro, de pesquisa, alteração e exclusão de registros. O componente que quiser acessar esses dados, ele vai ter que pedir primeiro para o service. Essa é a utilidade do service. Algumas observações aqui. Uma classe de serviço deve conter métodos funcionais, chamadas para outros métodos e variáveis que não mudam de valor. Não é bom termos variáveis que mudam de estado ou que são utilizadas por outras classes externas. Isso porque o Angular ele cria uma única instância da nossa classe de serviço. E se por acaso a gente tiver alguma variável que muda de valor ali, algo que seja, vamos supor, incrementável, então o Angular vai criar, a cada mudança dessa de valor, o Angular vai criar uma nova cópia dessa classe de serviço. Isso vai ocupar recursos sem precisão. Portanto, não é uma boa prática a gente ter esse tipo de variável que muda de estados dentro da nossa classe de serviço. Agora, vamos falar um pouco sobre injeção de dependência. A injeção de dependências é quando a gente injeta em uma classe algum recurso indispensável para a execução de alguma determinada tarefa. Na prática, nosso componente de listagem ele vai precisar acessar nossa base de dados, que no caso é a nossa lista de contatos. Só que ele não vai ter mais acesso direto à nossa lista de contatos. Portanto, ele vai ter que pedir para o service e o service que vai acessar a base de dados. Para o nosso componente de listagem poder se comunicar com o service, nós vamos injetar o service dentro do nosso componente. O service passa a ser uma dependência do nosso componente de listagem. Na prática, para injetar a classe de serviço dentro do componente de listagem, basta criar uma variável do tipo service dentro do construtor da classe de listagem. Com essa variável é que o componente consegue ter acesso aos métodos da classe de serviço. Vantagens da injeção de dependências. Essa injeção de dependências ela é um padrão e promove o desacoplamento de código, pois a classe de serviço não vai ficar dependente de outros componentes para poder acessar a base de dados. Promove uma independência nesses métodos que acessam as camadas mais baixas da nossa aplicação. Pois quando a gente precisar fazer alguma alteração nesses métodos, dificilmente nós vamos ter que mexer em outros componentes que estão em outras camadas. Promove a reutilização de código. Isso porque uma classe de serviço ela pode ser reutilizada por mais de um componente. Componente que precisar acessar a base de dados para obter
ou fazer alguma alteração nas informações, ele pode reutilizar essas funcionalidades que estão lá na classe de serviço. A aplicação fica mais modularizada. Sim, fica tudo mais separado, mais dividido. Vamos ter uma classe de serviço que vai ter suas responsabilidades bem definidas e o componente fica afastado. Agora, os próximos passos, nós vamos criar os métodos para acessar nossa lista de contatos, isolar esses métodos dentro de uma classe de serviço e, em seguida, injetar essa classe de serviço dentro do componente de listagem. What? Primeira coisa, vamos criar uma classe de serviço. Vamos criar pelo CLI da seguinte forma: inherit generated service. Esse context se refere a essa pasta. Agora a gente coloca barra contacts novamente, e assim ele vai gerar uma classe de serviço para a gente. Ele vai gerar um arquivo chamado contacts.service.ts dentro dessa pasta contacts, dentro dessa pasta aqui. Só que é o seguinte, eu vou criar isso aqui na mão, é para a gente olhar aqui cada passo colocar. Novo arquivo. Aqui dentro, vamos criar uma classe. Agora, nós precisamos tornar essa classe injetável. Para isso, tem um decorator chamado injectable. Esse decorator, ele informa ao Angular que essa classe está habilitada para ser injetada dentro de outras classes. Dentro desse decorator, nós precisamos colocar um parâmetro para informar quem pode injetar essa classe. No caso, vamos disponibilizar ela no módulo raiz. Dessa forma, essa classe de serviço vai ficar disponível para toda a aplicação. Caso você tenha outros módulos na sua aplicação e você queira injetar essa classe de serviços no um módulo específico, por exemplo, seria dessa forma. Vamos pegar esse módulo aqui. Aqui dentro dessa propriedade, nós colocaríamos o nome da nossa classe de serviço e pronto. Um import seria feito. Mas aqui, como estamos no módulo raiz, fazer isso daqui é redundante, porque nós já estamos informando que o nosso service já está disponível no módulo raiz aqui. Próximo passo, nós vamos pegar essa lista de contatos que está aqui, vou retirá-la daqui deixa só a declaração dela aqui e vou passar ela aqui para dentro, do lado de fora do nosso service.
por enquanto. Aqui, eu transformo ela numa postpé. E aqui dentro, nós vamos criar um método para retornar essa lista de contatos. Como o método vai retornar uma lista de contatos, então o retorno dele é do tipo context model e é uma lista. Agora aqui dentro, vamos colocar o return e vamos retornar nossa listinha. Pronto. E o método para retornar tudo já está pronto. Agora nós vamos lá para o nosso componente de listagem. Vou injetar nossa classe de serviço aqui dentro. Para isso, nós vamos criar um construtor. Dentro do construtor, nós vamos criar uma mesma estrutura parecendo com a estrutura de uma declaração de variáveis. Sendo que é privado, o acesso é privado porque é só do uso dessa classe aqui. Um nome da nossa classe de serviço e o tipo dela Contract Service. Está injetada. Agora nós vamos chamar aquele método que a gente criou aqui e vamos atribuir o valor dele, pois o valor dele é a nossa própria lista de contatos. Vamos atribuir o valor dele a essa variável aqui. Podemos ver que ainda não tem retorno. Mas aqui nós vamos atribuir da seguinte maneira. Vamos chamar a nossa classe de serviço, ponto, o método return out. Aqui nós vamos ver o outro método que faz parte do ciclo de vida de um componente. É o método que ele é disparado assim que o componente é inicializado. É ng on ele. Quando você tiver alguma coisa que você queira que seja executada no momento da inicialização do componente, você coloca esse método aqui e coloca o seu código dentro dele. É preciso implementar ele. Dentro dele, nós vamos colocar esse código aqui. E agora as informações estão sendo exibidas
normalmente, com a diferença. Agora, nossa aplicação funciona com a classe serviço. Essa classe de serviço está injetada dentro do nosso componente de listagem. Os outros métodos para cadastro, pesquisa, alteração e exclusão de registros, todos vão ficar aqui dentro da parte de servers. Então, a aula de hoje é essa e até a próxima aula.